Oi pessoal, bem-vindos ao canal. Hoje eu vou falar para vocês a história de um crime que ocorreu em 1993, mas que só foi revelado em 2014. Mas antes de começar o vídeo de hoje, eu quero convidar você a se inscrever aqui no canal se ainda não for inscrito e a curtir o vídeo para ajudar na divulgação. Agora, bora começar o vídeo de hoje. Bonnie Lynn Passuth-Heim nasceu em 21 de maio de 1969. Ela era casada com Michael Heim e juntos tiveram um filho. Bonnie e o marido Michael trabalhavam na empresa de materiais de construção de Evan. Ela era tia de Michael. De acordo com Evan, Michael abusava verbalmente de Bonnie no trabalho e em pelo menos uma da ocasião o abuso se tornou físico quando ele bateu a mão dela na porta de um carro. Bonnie estava planejando deixar Michael há vários meses antes de seu desaparecimento. Ela abriu uma conta bancária em seu próprio nome e, para conseguir esconder isso dele, ela mandava os extratos pelo correio para o trabalho. Quando ele descobriu, ficou furioso. Ele ordenou que ela fechasse a conta imediatamente. Então ela fechou a conta, porém ainda planejava deixá-lo. Ela começou a deixar o dinheiro com amigos, deu entrada em um apartamento e tentou matricular seu filho Aaron em uma nova pré-escola. Na noite de 6 de janeiro de 1993, Bonnie chegou em casa por volta das 7h30. Ela planejava ir à casa de Evan por volta das 8 horas, porém às 8h30 ela ligou para Evan dizendo que não poderia ir. Evan percebeu que Bonnie estava chorando e chateada. Bonnie disse a Evan que ela e Michael haviam brigado. No dia seguinte, Michael ligou para o trabalho e disse para os colegas que eles não iriam trabalhar, pois Bonnie havia saído de casa na noite anterior. Naquela mesma manhã, a bolsa de Bonnie foi encontrada em uma lata de lixo com seu dinheiro, cartões de crédito, identificação e outros pertences ainda dentro. Quando informado sobre a bolsa encontrada, Michael contou que Bonnie estava desaparecida. Evan percebeu que Michael não estava triste nem chateado pelo desaparecimento de Bonnie. Ele estava mais preocupado com o fato dela estar escondendo o dinheiro dele. Michael negou qualquer envolvimento no desaparecimento dela e afirmou que na noite em que ela havia saído por volta das 11 horas, mandou sua mãe até sua casa para cuidar de Aaron enquanto ele a procurava. Ele voltou apenas 45 minutos depois e não informou o seu desaparecimento. As autoridades logo localizaram um carro de Bonnie abandonado no aeroporto de Jacksonville. Eles notaram que o assento do motorista estava mais para trás do que seria confortável para ela. O banco estava ajustado do tamanho de Michael. Depois de examinar o carro, as autoridades encontraram uma impressão de sapato no chão do lado do motorista. Foi determinado que pertencia à última pessoa que dirigiu o carro. A marca correspondia a um tipo específico de calçado atlético que Michael possuía. O pai de Bonnie, no entanto, não acreditava que Michael tivesse algo a ver com o desaparecimento da filha. Após o desaparecimento, Aaron, que na época tinha apenas 3 anos, disse ao psicólogo infantil que Michael havia matado sua mãe após uma discussão. Porém, o pai de Bonnie estava convencido de que Michael era inocente e que sua filha ainda estava viva. Evan, no entanto, acreditava que Michael a assassinou e que Aaron testemunhou tudo. As autoridades o consideraram o principal suspeito de seu desaparecimento. As autoridades também acreditavam que ele teve um cúmplice neste caso. No entanto, ninguém foi acusado. Na época do desaparecimento, a polícia estava sem saída. Além da falta de provas contra Michael, nenhum corpo foi encontrado e, segundo testemunhas, o casal estava passando por um momento complicado que poderia ter resultado na fuga de Bonnie. Por esses motivos, o caso esfriou e acabou sendo arquivado. Os documentos foram esquecidos pelos oficiais e a família de Bonnie ficou sem respostas por mais de 2 décadas. Em meados de 2014, Aaron ganhou um processo contra seu pai e com isso acabou herdando a antiga casa da família. Em 2014, no entanto, ao receber a residência da justiça, Aaron resolveu reformar sua casa de infância. Entre os projetos, ele percebeu um vazamento no jardim e decidiu investigar o mau funcionamento do chuveiro externo. Naquele mesmo dia, ao erguer uma placa de concreto que não era movida há décadas, Aaron se deparou com uma cena grotesca. Enterrados como se não fossem nada, o crânio e os demais ossos de um cadáver estavam enterrados no quintal da propriedade. A polícia foi chamada imediatamente e as investigações, há tanto tempo esquecidas,
foram retomadas com máxima urgência. Já no laboratório, os restos encontrados por Aaron confirmaram a história que ele próprio contou aos 3 anos de idade. Com um teste simples, confirmou que os ossos eram de Bonnie e ao lado do corpo o cartucho de uma bala calibre 22 indicava o assassino. Dono de uma arma do mesmo calibre que o projeto encontrado, Michael Haim foi preso imediatamente. Uma vez solucionado, o caso foi finalmente levado ao júri, mas foi apenas em abril de 2019 que Michael recebeu a sentença. Culpado por matar a jovem Bonnie, ele foi condenado à prisão perpétua. É isso, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, não esquece de se inscrever e de curtir o vídeo e até o próximo vídeo.